Podemos iniciar então? Pode. Deixa eu desligar aqui a música, peraí. Pronto. Vamos lá. Vocês me escutam bem? Sim. Tá ótimo. Então tá bom. Deixa eu ajeitar aqui o microfone para ficar mais próximo. Vamos lá. Então, mensagem presente no livro da Esperança, capítulo 7, da editora Comunhão Espírita Cristã. O versículo: Nada te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Mensagem titulada por Emmanuel, Ante o livre-arbítrio. Surgem aqui e ali aqueles que se negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao corpo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da instância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos,
funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Essa é uma página muito complicada, não vou mentir. Ela não é uma página simples de a gente compreender. Primeiro porque parece que lá no final o próprio Emmanuel está se contradizendo, né? Aqui no final ele fala assim: estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que mesmo encarcerados, aí ele vai e afirma que nós estamos encarcerados, confirmando o que as pessoas estão falando com relação à ausência de livre-arbítrio. Agora, em constringentes obrigações, de novo, ele recai no mesmo argumento, o qual ele começou, ele fez a abertura, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida. De novo, ele promove uma escrita, uma argumentação estranha aqui, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam. Ou seja, construindo o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral. Emancipação integral de quê? De nós mesmos. O problema todo é que o que Emmanuel está tentando nos apontar é que é verdade, nós não temos livre-arbítrio. E ao mesmo tempo ele afirma que tem. Mas por que nós não temos livre-arbítrio? Porque nós somos prisioneiros de nós mesmos. No fim das contas, é isso que ele está falando. Olha, não tem ninguém prendendo vocês. Vocês são livres. Mas ao mesmo tempo, quem prende vocês, na verdade, são vocês mesmos. Quem cria uma série de constrangimentos para os seus destinos são vocês mesmos. E é engraçado, né? Porque essa página faz a gente lembrar profundamente sobre o livro Céu e Inferno. Quem já leu o livro Céu e Inferno vai lembrar que essa página parece que é basicamente o livro Céu e Inferno incompleto, né? E um pouquinho do livro A Gênese, que são assuntos que Kardec quis tratar segundo a observação das comunicações que ele obteve. Então ele fala sobre a lei de justiça e apresenta uma lei de justiça completamente distinta que nós compreendíamos no passado. Num passado ainda muito aprisionado às ideias e às ideologias de céu e inferno, ele vai e apresenta, olha, na verdade, a experiência, o ato de viver, você está vivendo uma grande gleba. Todos nós estamos interligados uns dos outros. E se você diz que você ama a Deus, quer dizer que você ama todo e qualquer aspecto da criação de Deus. Toda manifestação de Deus você ama, porque você diz que você ama a Deus. Então tudo que Deus criou você ama. Então, quando a gente observa que nós não estamos conseguindo, né, atuar com a nossa consciência, a abranger valores absolutos e universais, e começamos a seccionar as leis divinas, não, eu só amo se for assim. Eu só amo se a pessoa me amar. Eu só amo se a pessoa cuidar de mim. Eu só amo se a pessoa fizer isso assim, assim, assim por mim. Se eu não fizer, eu também não amo.
E se não me amar, não tem problema não, eu arrumo outro que me ame. E assim a gente vai, entendeu? Seccionando os princípios lógicos divinos. E ele deixa claro, olha, na verdade, todos nós estamos sendo mais ou menos, e ele tenta apontar isso na página, estamos sendo mais ou menos dirigidos, que são as imposições da lei de progresso. Estamos sendo dirigidos para o progresso. Por exemplo, imagina que você tem uma criança e a criança chega para você e fala assim: mãe, papai, eu não quero mais ir para a escola. Eu acho um absurdo esse negócio de ir para a escola e eu acho um absurdo esse negócio de aprender a ler e escrever. Eu acho isso uma perda de tempo. Isso me cansa muito, é um esforço mental danado e eu acho que isso é inútil. Eu prefiro ficar todo dentro de casa sem fazer nada ou correndo pelo quintal brincando. Hoje, como um valor social, como um valor da democracia, inclusive existem leis onde os pais não podem mais ter esse tipo de escolha, essa escolha não pertence mais aos pais, e sim ao Estado. Se o Estado souber, né, o Estado que eu digo, o conjunto de leis que rege uma república, souber que tem uma criança que não está indo à escola, ele pode atuar, inclusive tirar a guarda dos pais, tirar aquela criança da guarda dos pais. Porque ele acha que é um bem inalienável. E ele vai compulsoriamente impor ao regime de educação. Mas é estranho disso tudo. Por quê? Porque nós aceitamos compulsoriamente algumas coisas. Já que nós somos adultos, nós observamos a ação compulsória das leis da Terra, obrigando as crianças a estudar, e nós compreendemos e aceitamos, porque nós sabemos o resultado. É algo importante para o espírita. É algo importante para aquela criança na fase adulta. Caso você não acredite em nada, viva só o materialismo. Você aceita aquela imposição. Não só aceita, como você coopera. E como você ajuda e auxilia aquele conjunto de pessoas a sofrerem aquelas imposições. Então chega uma hora que a gente fica se perguntando, mas se nós aceitamos essas imposições de coisas ordinárias de aprender a ler e escrever, por que nós não aceitamos as ações compulsórias divinas, nos obrigando a sermos herdeiros dos nossos próprios atos? Tudo que nós realizamos e empreendemos aqui nessa gleba, nós responderemos. Isso retorna, é construção. Então, se você só amou, ótimo. Lá no frente pode surgir respostas de amor em retorno. Como também pode existir respostas de ódio em relação ao ódio propagado. Então, o livre-arbítrio, embora muitas pessoas não... E aí, Emmanuel deixa isso bem claro, né, muitas pessoas argumentam, né, filósofos, grandes pensadores, como assim você tem livre-arbítrio? Se no fundo, você está preso a um corpo físico, você passa por constrangimentos de parentela. Então existe, por exemplo, acho que quem estuda essas teorias, vale a pena estudar, não como um aspecto de verdade, mas vale a pena você estudar para ver como que muitas pessoas pensam a respeito. Muitas das pessoas acreditam que a existência da organização familiar é uma imposição, é um constrangimento. E tem diversas pessoas, por exemplo, a base do comunismo ali mais soviético, por exemplo, quando surgiu aquele comunismo mais pesado, a base fundamental de uma dessas divisões, por que o ser humano não é livre? Ele não é livre porque ele é obrigado a seguir imposições ditatoriais de um pai de família ou de uma mãe de família. Então os filhos nunca vão possuir a liberdade. Então eles começaram a criar um monte de teorias para destruir essa imposição. Só que o que a gente não percebeu nessas teorias comunistas e grandes teorias de ruptura de como funciona a vida, é que nós não percebemos que os mais revoltados, os mais zangados que criaram essas teorias são os exilados de capela, os capelinos que permaneceram aqui conosco, que não aceitam nenhum tipo de aspecto religioso. São os chamados cientificistas. Né? Se nós recordarmos lá do livro A Caminho da Luz, nós temos os egípcios, né? Também vieram de capela, o povo hebreu, o povo hindu, né? Da Índia, o povo hindu que deu origem à Índia,
E aquele que a maioria esquece, que eram os cientificistas, que inclusive se consideravam como uma raça distinta, mas que aceitou se misturar com as outras raças que já viviam aqui na Terra. Todos os outros não se misturaram. Os egípcios não se misturaram, os hindus não se misturaram, o povo hebreu não se misturou, né? Então, há uma série de problemas com relação a isso. Mas esses que são os mais cientificistas são contrários a essas regras de governança divina sobre a Terra. Por exemplo, você tem que, quando você vai reencarnar, primeiro reencarnar. Eles acham isso um absurdo, uma ofensa. Ter a sua consciência fragmentada. Ter os seus conhecimentos indisponibilizados. Né? Eram cientificistas, grandes conhecedores de diversos aspectos. Só que a marcha do progresso científico na Terra é governada por Deus. Tem certos conhecimentos que não podem vir à tona ainda, porque só vão gerar problema. Tem certas potencialidades que não pode ser permitido, porque gera problema. Então, esse grupo não aceita isso. E eles estão no palco do domínio político, social, discursivo, e dominam massas. Dominam as massas. Por quê? Porque todos nós sofremos com isso. Então qual é o aspecto deles? Eu vou ganhar eles pela dor moral. Eu sei que eles estão com dor moral. Eu vou acabar com a dor moral deles. Eles se sentem tristes porque tiveram uma infância ruim com os pais. Então eu vou mostrar para eles que o constrangimento da parentela é algo ruim. E é engraçado como que isso tem um domínio, né? Como isso tem um domínio assim fenomenal sobre diversas pessoas, né? A coisa vai ganhando dimensões a ponto de diversas culturas, diversas nações passarem a adotar essas medidas como política de Estado sobre todos os outros. Não importa que você não concorde com eles, eles vão impor princípios e métodos. Então, as convenções sociais, vamos observar diversas pessoas e diversos grupos afirmando que isso está tolhindo a liberdade das pessoas, a preocupação incessante em preservar a energia corpórea, imposições do trabalho, obediência natural aos regulamentos constituídos para garantir a ordem terrestre. Isso está me limitando a minha liberdade. Só que ninguém consegue perceber, e aí por isso, né, nós percebemos que todos nós somos ainda altamente adoecidos, temos o sentimento muito adoecido, que todos esses constrangimentos já estão automaticamente nos guiando para um destino melhor. Como assim amar os seus próprios filhos? Isso é um constrangimento. Como assim ter que amar e servir aquelas pessoas com quem você deve a vida? É um constrangimento. Como que isso pode ser um constrangimento? E é claro, aqueles mais cientificistas vão falar, poxa, mas eu já tenho que chegar à gleba terrestre devendo a vida a alguém? Então, se alguém pensa em progresso individual, realmente vai sofrer muito na Terra. Porque toda lei de progresso, toda base funcional de progresso, funciona por leis que nos impõem a cooperação. A cooperação é como a divindade se manifesta. Diversas pessoas falam assim, nossa, o Cristo dividiu a história da humanidade entre antes e depois do Cristo. É verdade? Mas como? Como que ele dividiu a história? Ele sozinho? Não. Não, mas se ele é Jesus de Nazaré, se ele é o Cristo, ele podia ter ficado aqui na Terra por 1000 anos. Mas ele percebeu o seguinte, não é assim que a divindade se manifesta. Não é assim. A divindade se manifesta por cooperação. Ele vai, é crucificado, seria esquecido em mais uma ou 2 semanas depois. Por que ele não foi esquecido? Porque quem continuou o trabalho foram os discípulos. Quem continuou o trabalho foram os discípulos. Então é estranho que até na presença do Cristo na Terra, nós observamos um nível de cooperação em profundidade. E todo mundo ia ficar chocado. Como assim? Né? Eu imagino aqueles espíritos que estavam ajudando o Cristo, né? Fora do corpo físico. Você tem certeza que você vai escolher esses 12? Vai dar ruim. Já estou vendo aqui que um deles vai te trair.
O outro vai te negar. A maioria vai debandar. Ainda tem chance. E esse que te negar é que está acreditando. Esse que vai te negar é que você está acreditando que vai perpetuar, apresentar o ofício de manter o coração unido ao amor, ao exercício do amor. Você tem certeza que vai dar certo? Isso vai dar muito errado. E não deu errado. Isso que é impressionante do ponto de vista de qualquer empreendimento na Terra. Você vai montar uma empresa, você vai montar um negócio, você sabe que você vai depender de pessoas. E a coisa mais difícil que existe é montar uma equipe. Para qualquer coisa. Para casa espírita, para qualquer coisa. Você vai montar uma equipe, é uma trabalheira danada. Porque uma hora a pessoa diz que concorda e vai colaborar. Outra pessoa vira as costas e vai embora. Então é muito difícil. E todos os outros discípulos debandaram. Temos que lembrar isso bem. Só ficou Tiago e Simão Pedro, dos 12. É impressionante. E Jesus afirma, não, no início do apostolado, não tem problema, porque, né, ele foi interpelado, né, por um fariseu, que faz aqui Nazareno, está se aproximando já do início, né, já nos seus 30 anos mais ou menos, que faz aqui Nazareno. Aí ele vai e afirma, está até no livro Boa Nova, ele afirma que veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Um reino? Aí o outro pergunta, um reino? Você vai precisar de muitos adeptos, um príncipe rico. Como é que você vai conseguir construir um reino? E é engraçada a conversa, né? Quem quiser, busca lá no livro Boa Nova, porque é chocante, é impressionante. O grau de coerência divina que é implementado pelo Cristo, né? A gente não percebe. Então, todos esses mecanismos, convenções, constrangimentos que nos são ofertados aqui na Terra são mecanismos de disciplina. Por exemplo, como é que um professor vai dar aula numa sala de aula com todo mundo falando junto? Gente, tem uma coisa aqui muito, muito difícil para explicar para vocês. Olha, vou começar a explicar, você começa a falar, ninguém se escuta. Tá todo mundo falando junto. O professor para a aula e fala, gente, a gente precisa ter a disciplina de quando um falar, os outros escutarem. Senão não vai haver a propagação da informação. A gente não vai conseguir trabalhar esse assunto. Não é isso? Não existe isso. Não tem que ter disciplina. A disciplina de silenciar, a disciplina de aguardar, a disciplina de seguir certos preceitos para poder ocorrer a propagação daquela informação, né? E olha que a escola tradicional da Terra, ela só se baseia em ensino. Ela só oferta ensino. Ela não oferta educação. Nenhuma escola vende ensino. Vende educação, aliás. Só vende ensino. Você está comprando um pacote de ensino. Educar são os pais. Os pais que têm que educar as crianças. Né? Senão a escola iria se responsabilizar. Aconteceu alguma coisa com um jovem na rua. Aí a polícia vai lá, ele estuda onde? Ele estuda na escola XPTO. Quem é o professor dele? É fulano. Vamos lá algemar aquele professor, ele vai embora. Senão até mesmo o Estado ia reconhecer que quem é o responsável legal, criminal, pelas atitudes de uma criança ou de um jovem eram os professores. Mas não são. Não existe nenhum vínculo. Zero. Ele pode tacar fogo até no prédio da própria escola. Quem vai responder são os pais. Legalmente falando, né? Então, a gente não percebe que todos esses constrangimentos e esses mecanismos que surgem naturalmente na organização terrestre são mecanismos de disciplina, para nos disciplinar. Ah, mas eu sofro muito por causa do veículo carnal. Ah, mas eu sinto muita restrição por causa dessas convenções sociais. Eu acho isso um absurdo, isso me afeta muito. Então busque entender por que te afeta muito. O porquê de estar te afetando muito, pode apostar, existe uma série de problemas no seu próprio mundo íntimo que requer ser trabalhado para poder aceitar e vivenciar melhor esses constrangimentos. Porque esses constrangimentos são de disciplinar o espírito. Como é que você ensina alguém a amar? Como é que você ensina alguém a servir? Como é que você pega uma criança e fala, agora, a partir de agora, você tem 12 anos, agora você tem que começar a lavar prato. Como é que você faz ela lavar prato feliz?
Como? Como é que você faz esse milagre? Não tem como. Ela não vai fazer feliz. Ela acha que não tem que aprender nada disso. Mesmo ela sabendo que está nas portas de se tornar um adulto. Ela vai falar, eu lavar prato? Eu não quero lavar prato. Eu quero ficar na infância. Então é a mesma coisa que acontece com a gente espiritualmente falando. Nós gostamos da infância espiritual. Né? E nós vamos reconhecer isso em Kardec, quando Kardec depois afirma que nós estivemos durante quase 1000 encarnações onde tudo que foi feito de errado não nos foi atribuído culpa. Não nos foi atribuído nenhum tipo de culpa. Nem sequer foi registrado no nosso subconsciente. Porque nós éramos basicamente crianças espirituais. Nós fazemos isso com as crianças. Você não espera ele se tornar um adulto e fala, olha, lembra aquela parede que você riscou de caneta e a lápis? Lembra? Eu tive que comprar tinta, eu tive que pagar um pintor para pintar, que se rabiscou tudo. Eu estou fazendo aqui as contas, fiz um cálculo de juros e você deve à nossa residência R$8.000. Eu tive que pintar a casa 3 vezes por causa de você, juros e correções monetárias, oscilação da moeda. Isso, quem faz isso e pensa dessa maneira, está totalmente distante da justiça divina. Está altamente adoecido, altamente prisioneiro aos princípios materiais. Ele não consegue observar como se educa uma criança. Você não vai cobrar o que ela fez quando era uma criancinha pequenininha, um bebezinho. 1, 2 anos de idade. Não, mas naquela época ela não tinha consciência. Mas agora tem. Eu vou reaver tudo que ela fez de errado. É o mesmo princípio para Deus. Como é que Deus vai querer transformar você, para você perceber que aquilo é um erro, se você não tinha consciência? Então o livre-arbítrio, ele é atrelado ao nosso nível de consciência. E por vezes vamos ficando maiores do ponto de vista espiritualmente falando. E aí Deus vai permitindo o quê? Nós convivermos cada vez mais, né, com todos os recursos dos patrimônios da civilização. Nós chegamos num lugar, né, reencarnamos num lugar, a cidade está construída, o bairro está construído. Você vai dar aula numa escola, você não botou tijolo na escola, você foi dar aula. Você não fez nada. A escola está lá pronta em pé. Você não tem que fabricar carteira, cadeira. Está tudo lá pronto. Você não fez nada. Absolutamente nada. Você vai direto para o quadro e vai dar aula. E pessoas dos séculos passados, professores tinham que se juntar para construir uma escola do zero. Vai para regiões muito pobres do Brasil, você vai ver pessoas se organizando, montando umas palafitas para construir a escola para dar aula. Então é impressionante. A maioria já herda tudo funcionando e mesmo assim ficam com uma contrariedade absurda com relação às exigências que a vida organizada nos convida à disciplina, né? Então, Emmanuel, de uma maneira muito inteligente, ele pega e fala, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Então, chega um momento, por isso que eu estou dando essa volta toda, chega um momento em que nós estamos evoluindo. Éramos crianças espirituais, altamente infantilizados. Deus não atribui culpa, não atribui nem consequência. Não há nem relação de causalidade, né? Você não vai ter consequências daquele mal. Você está ainda administrando, criando princípios de conectividade, de princípios de inteligência, de lógica. E não é atribuído nada. Aí vai chegar um ponto em que você sai da fase da infância espiritual. Aí agora você está junto na gleba, coparticipando de tudo. Copartícipe de tudo. E tudo que você faz é o seu histórico do que você fez que você leva consigo mesmo. Só que seu histórico não é só do ponto de vista material, não. É do ponto de vista de consciência. Ah, eu fiz aquele bem, mas eu fiz de má vontade. Porque eu queria me livrar de fulano, queria me livrar de Beltrano. Ah, eu ajudei ciclano porque eu estava interessado para fazer uma barganha com Deus, né? Pô, vou dar uma chantageada em Deus. Aí Deus, te ajudei aí com relação aos caídos da terra. Aí tu agora me dá um retorno. Então você não ajudou. Ou então você não quis fazer o bem pelo bem. Você quis fazer o bem por interesse. Então não tem como fugir dessa consciência.
A nossa consciência é o que mais nos agride, é o que mais gera dor. A maioria das pessoas tem medo de dor, de perder uma perna, de perder um braço, de perder o corpo físico, de ter a morte, desencarnar com dor. Esquece isso, isso é bobagem. Isso não é dor nenhuma, comparada à dor moral. A dor moral de se sentir culpado, de carregar uma culpa, de que você manipulou, alterou, enganou, maltratou, distorceu a realidade para se beneficiar, porque você era por vezes mais sagaz do que o outro, possui uma inteligência emocional maior do que o outro e fez de tudo para criar situações de dor no outro para alcançar benefícios próprios. Você vai conviver com essa realidade, né? A sua própria consciência, durante milênios, durante milhares de anos. E vamos observar isso na série André Luiz. Espíritos estão lá, né, coordenando os trabalhos de ajuda e de socorro. O que acontece? O que a divindade faz? Sexo e destino, vida e sexo. Pode pegar os livros para ler. Qual o choque de realidade que você tem quando lê esses livros? Não, ele vai ajudar lá, cooperar com aquele irmão ou aquela irmã que está altamente desequilibrado na área do sexo. Aí ele que está coordenando ali o trabalho, quem mais errou na área do sexo ali é ele. Depois de ele suplantar, dele se libertar daqueles problemas e começar a ajudar, ele ainda é convidado. Olha, você que mais errou nesse problema, você vai ajudar a organizar esse problema, vai ajudar a auxiliar essas consciências. Ainda passamos por esse constrangimento ainda maior, porque quem muito errou numa área sabe se libertar daqueles problemas. É como você tentar conversar com alguém que tem um problema de dependência química, seja no álcool, na droga, e ele vai conversar com quem? Com você que nunca bebeu, nunca fumou, nunca cheirou, nunca usou nenhum entorpecente? Por isso que ele se sente mais à vontade para conversar com aquele que já fracassou e por vezes tem chance de fracassar de novo, fragorosamente nesse mesmo problema, nesse mesmo vício. Não é simplesmente porque é mais fácil. Porque quando ele fala, olha, tem dias que eu fico muito apertado, acontece isso, isso, aquilo, eu quero fugir da realidade. O outro que está falando sabe o que ele está falando. Ele vivenciou aquilo ali. Então, nós vamos percebendo que é uma grande gleba, é uma grande massa, uma massa de composição. Por mais que a gente acredite que estamos fora da massa, porque estamos tentando seguir outros padrões vibratórios, mas não existe isso. Estamos todos mergulhados na mesma gleba. E somos herdeiros dos nossos atos. Em que sentido? Na nossa própria consciência. Não vai ter ninguém depois orquestrando. Ah, você fez isso? É, fulano? Vou te jogar agora no corpo físico para você passar por isso, por aquilo. Não precisa. Em qualquer lugar que nós estamos, nós nos sentimos constrangidos pelos alicerces que foram constituídos da organização da lei de progresso divina. Todos esses requisitos aqui em cima, que todo mundo reclama, eu estou preso ao corpo físico, eu estou constrangido com relação a parentes, acho absurdo isso, convenções sociais, preocupação incessante, tem que ficar ficando preocupando com relação ao que eu vou comer, o que eu ter que dormir direito, que não sei o que, obediência a regulamentos de sociedade, né, aqui da Terra, todos esses constrangimentos, eu não gosto disso. Mas por quê? Porque você não quer ser disciplinado em nada. Imagina com relação ao pensamento. Hoje o pensamento tem pessoas que planejam assassinatos, planejam vingança, planejam destruição, planejam derrubar pessoas que estão no emprego, o tempo todo, mentalmente. Pô, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo, né? Consigo fazer isso, consigo me dar bem, eu consigo fazer aquilo outro, eu consigo não sei o que, não sei o que lá. Não tem problema nenhum. Vão aparecer milhares de espíritos que coadunam, né? Que concordam com essa postura e vão te animar a fazer pensamentos ainda mais complexos. Mas aí ele pega e fala, não tem como analisar o livre-arbítrio se não analisarmos o reverso do quadro. É esse o problema, não tem como. Aí ele pega e comenta, desculpa estar aumentando aqui, me prolongando, porque é difícil compreender o pensamento de Emmanuel na base do contraste. Ele não fez um contraste muito claro. Bem, eu não considerei claro. Se vocês consideraram, por favor, me auxiliem. Não, perfeito. Ele botou aqui, refletamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. O que ele está falando? Kardec fez isso.
Chega a ser irritante quando você vai ler Revista Espírita. Quem já leu Revista Espírita, chega uma hora que você fica meio chateado quando está lendo a Revista Espírita. Porque toda hora Kardec pergunta: o que você está sentindo? Como você está passando? O que você está sentindo? Ele está perguntando coisas profundas. Você está se sentindo feliz? Você está se sentindo triste? Você está sentindo dor? E aí você fica aquela coisa assim, pô, mas toda vez, cara, não tem... Vocês podem procurar, não tem uma comunicação que Kardec não quis... Kardec era sistemático, altamente sistemático. Ele queria saber como cada um estava se sentindo após o corpo físico, após aquela lembrança daquela experiência física. Como que ele estava se sentindo? Ó, deixei o corpo físico. Como é que você está se sentindo? Pô, gente, pode desencarnar hoje à noite. Desencarnei. Pá, saí do corpo físico. Não estou mais preso ao corpo físico. E aí, como é que você está se sentindo? É intrigante a forma como ele pergunta. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Reflitamos ainda que superficialmente em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. E no livro Céu e Inferno, no Código Penal das Vidas Futuras, como é que ele começa o Código Penal das Vidas Futuras? Que a convivência terrestre é uma grande gleba. Estamos todos prisioneiros uns dos outros. E ao invés de nos dinamizarmos a nossa consciência para o progresso espiritual, ficamos às vezes disputando uns com os outros. Coisas bobas, corriqueiras. Perdemos o foco da principal meta pelo qual estamos aqui. Qual o principal objetivo? Desenvolver e progredir em relação a amor e sabedoria. Mas como assim amor e sabedoria? E Jesus deixou claro, você só consegue desenvolver amor e sabedoria se você praticar nessa gleba com terceiros. E você vai ser compelido a praticar nessa gleba com terceiros. E até hoje vivemos socialmente tentando dissolver essa obrigatoriedade. Todo mundo acredita que o que seria uma vida perfeita? Não depender de ninguém. Não necessitar de ninguém. E engraçado, aí vem Jesus, né? O Cristo, na personalidade de Jesus de Nazaré. O que ele faz para começar o apostolado dele? Para começar a pregação da Boa Nova? Ele chama 12 pescadores. Ele faz justamente o contrário do senso comum. Até hoje, é contrário ao senso comum. Né? Ninguém pensa, vou desenvolver uma empresa. Ninguém pensa, vou primeiro montar uma equipe. Ninguém pensa nisso primeiro. Ninguém pensa. Você começa sozinho. Depois você bota mais um, mais outro. Até a organização material da Terra, ela é distorcida com relação à educação espiritual que todos nós temos que obter. Não existe fazer nada sozinho. Não existe desenvolver fé para você mesmo. Não existe desenvolver inteligência para você mesmo. Não faz sentido. Até o ato de desenvolver não foi sozinho. Espíritos fora do corpo físico nos guiaram para aprender o idioma, para aprender aquela matemática mais rebuscada. Ou todo mundo acha que o cara simplesmente bateu a cabeça ali, né, e lembrou tudo sozinho de outra encarnação. Não lembrou. Ele teve que treinar fora do corpo físico habilidades que ele já tinha adquirido em outras encarnações. Tudo é treinamento. Mas foi guiado, foi amparado. Só que eles não vão falar, porque a gente ia ficar altamente ofendido. Eles sabem que nós somos altamente orgulhosos e vaidosos. Imagina se na Terra, do nada, todo mundo começasse a viver 100% a vida espiritual. Ainda no corpo físico. Você vai ver aquele anjo da guarda ou aquele espírito que te guarda o tempo todo. Você faz uma coisa, ele olha pra você e balança a cabeça. Que isso, cara? Por que você tá falando isso? Por que você pensou assim? Que isso? Você prefere ficar à toa do que ajudar fulano? Que vai ficar nos reprovando o tempo todo. Tá preparado para viver assim? Nós não estamos preparados. A gente não iria aceitar. Iria entrar uma guerra espiritual ali entre os dois. A gente não aceita ser guiado por terceiros. Não aceitamos. Então é uma falha grave ainda do nosso caráter do ponto de vista de orgulho e vaidade. Então olha só o que Emmanuel fala. Emmanuel pega e fala: vamos primeiro recolher a dolorosa lição que cada um desses irmãos propagam nesse processo. Então, aquelas pessoas que ficam, por exemplo, amontoando moedas. Então é riqueza, 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 riqueza. E hoje, então,
como sempre ocorreu na história da humanidade, né? Todo mundo acha que isso é um princípio novo, mas não é, né? É um princípio antigo. Você sempre buscava alguma coisa que representasse riqueza. Então, se o que representa riqueza é ouro, você procura o ouro. Se o que representa riqueza é pérola, você procura a pérola. Se no meio do deserto o que representa riqueza é água, você acumula água. Porque você controlando a água, você tem poder sobre as outras pessoas. A verdade é isso. A gente não pode mais tampar o sol com a peneira. Então a pessoa ficou ali acumulando durante muito tempo, né? Sob o suor dos semelhantes. Então, por vezes, tem pessoas que têm 1000 empregados, 1000 funcionários e botam os funcionários em condições, por vezes, desnecessárias, de mais sofrimento, de mais dor, de mais complicações, em louvor da própria avareza. E sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições das trevas. Da onde poderia ter vindo essa migalha de luz? Da onde poderia ter vindo essa migalha de luz? Dos outros corações. Por isso que Kardec fala dessa gleba. Né? Se você está numa gleba, o que é gleba? Imagina você prisioneiro dentro de uma massa. Né? Você está preso dentro de uma massa. Se você faz bem a própria massa, você consegue conduzir a massa e todos vão junto com você se desenvolvendo bem. Feliz e alegre. Então, quando você propaga o bem a todos, não quer ficar e prosperar sozinho, você quer que todos prosperem sozinho, em conjunto, aliás, você quer que todos se desenvolvam em conjunto, você está transmitindo o quê? Aspectos de benevolência do seu coração para terceiros. E a outra pessoa percebe. Caramba, ele está preocupado comigo. Caramba, olha só, ele me obrigou a fazer um curso assim assado para poder assumir outra posição, que eu vou conseguir mais recurso financeiro, porque ele descobriu que minha esposa está grávida. Ele está preocupado com a minha família. Puxa vida, que pessoa bondosa. Automaticamente aquele outro coração começa a manifestar padrões de vibração a seu favor. Então, se está preso na lama, você quer que toda a lama à sua volta trabalhe a seu favor. Esse é o grande segredo com relação ao livre-arbítrio. Você quer ter livre-arbítrio? Mas você está condicionado a uma gleba, onde tudo que você faz é tudo que você recebe. É automático. Não tem Deus participando, te punindo, nada disso. É automático. É automático, é uma gleba. Está misturado, está prisioneiro a uma massa. Se você entender a lógica de como a massa funciona, todos avançam e progridem. Se você não entender, você fica se debatendo e patinando no mesmo lugar. Então é isso que ele está falando. Então que migalha de luz é essa? É o amor. Você se preocupou com o outro. Dentro das suas condições precárias, você tentou auxiliar o outro. E que com isso o quê? Essa manifestação vai te auxiliar com relação às suas próprias trevas. Porque todos nós temos luzes e trevas. Então não podemos achar que vamos vencer as nossas próprias trevas também sozinhos. Isso é outra lenda urbana, outra psicose que se propaga até mesmo no meio espírita. Eu fico chocado. Não, fulano, você tem que melhorar, sabe? Você tem que diminuir suas trevas. Fica orando para Deus sozinho, pedindo para poder acabar com as suas trevas. Hã? Sozinho? Como assim sozinho? O único ingrediente de apagar suas próprias trevas são as gotas de orvalho dos amores das outras almas. Não existe. As outras almas é o próprio Deus. Você quer extrair alguma coisa para combater as suas trevas de alguma fonte que está em outra galáxia. Sei lá, a pessoa surtou. Está tudo à sua volta. É a mesma gleba. Cada molécula dessa que você chama de lama, de constrangimento e tudo mais, são moléculas divinas que estão ali para sorver, reagirem também em amor, na presença do amor. É isso que parece que a gente não consegue compreender. E a gente não entende como funciona. E o que é mais engraçado dessa história toda, a gente não consegue perceber que isso está na natureza. Está 100% na natureza. Nenhum continente surgiu com floresta. A floresta foi desenvolvida a partir da chuva, dependente do oceano.
Você vai falar assim, pô, mas isso é um absurdo. Como assim os continentes dependem do oceano? A gente fica achando que a água vem da onde, meu Deus? A água vem da chuva, da evaporação dos oceanos. Sem a contribuição dos oceanos, não há floresta, não há vida. Não tem como ter vida em nenhum continente. Não tem. E a gente fica pensando, e a maioria não consegue chegar numa aula de geografia, numa aula de história, nas escolas convencionais e apresentar isso para as crianças de maneira consciente. Gente, tá tudo interligado. É tudo interconectado. A primeira planta que surgiu no continente só ocorreu por causa da chuva. Tem até alguns exemplos e algumas comparações, até mesmo na Bíblia, que falam sobre isso. Sobre as nuvens. As nuvens são divinas. Também é um símbolo. É um símbolo material, mas que tem uma abertura espiritual absurda. Que a gente não quer absorver. Só vamos realmente receber aquela chuva dependendo de outro, basicamente de outro hemisfério, de outro plano. Nós vivemos no plano terrestre. Nós não somos seres aquáticos. Somos seres aquáticos? Ninguém aqui é ser aquático. Se eu jogar cada um debaixo d'água aqui, não consegue ficar 3 minutos debaixo d'água. Então nós não somos seres aquáticos. Sem a água do oceano, não tem vida no continente. Não tem vida no continente. Não tem como. Nós dependemos dos oceanos. Mas por que Deus criou assim? Porque é para dar um choque de realidade. Nós dependemos dos outros corações. Nós dependemos das outras almas. O dia que nós pensarmos, peraí, qual é a maior riqueza que pode existir na face da Terra? É o amor que você remete a outros corações. Quando você sensibiliza outros corações, você recebe isso de volta. Poxa, mas bem que Deus podia criar um sistema de constrangimento, né? Para me obrigar a conseguir, né? A me concentrar em amar alguém, para a pessoa me amar de volta. Chama família. Chama-se família. Você é constrangido a amar. E os outros são constrangidos a te amar. E mesmo por constrangimento não tem funcionado muito bem. Porque vivemos cada dia que passa uma utopia diferente, algo totalmente alucinado, né? Então, ele vai falar de outros suplícios. Pessoas que pegaram encargos fantasiosos, enganosos, terrestres, né? E não conseguiram sair dessa secura de querer restringir a terceiros, né? Igualmente, ele traça N exemplos aqui, né? Aí ele completa: ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Então hoje o espírito desencarna e, puxa vida, perdi a experiência da gleba. A gleba tinha uma série de fatores que até traziam próximo de mim corações que naturalmente não iriam buscar a minha presença, não iriam ficar próximos de mim. Mas ele passa a ficar próximo de mim por um constrangimento divino. E eu perdi essa oportunidade. E é engraçado, eu era livre para obrar no bem e eu escolhi não obrar no bem. Mesmo estando condicionado a ficar encaixado numa escada que o único destino que tem é subir, eu preferi ficar parado naquele degrau e não fazer nada com relação às experiências do bem. Por isso que eu acho essa página tão difícil de entender. Eu estou com comida aqui com o tempo. É tão difícil de compreender, tão difícil de dinamizar na nossa mente, porque é a página mais complexa, que ela encerra tudo, ela fecha tudo com relação à experiência terrestre, né? Então, é verdade. Tem um ponto aí, Tosélio, que você comentou, acho que a gente vai ter que até deixar para a próxima sala, sobre essa questão de pensar nessa integração, né, existente, um integrado com o outro, um junto com o outro. Eu acho que o meio espírita realmente não tem isso claro, não. Então, porque temos que trazer o livro Céu e Inferno, né? Temos que estudar as outras obras da codificação, não separada. Eu não sou, por exemplo, eu acho importantíssimo a gente ter, por exemplo, em todas as reuniões públicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem problema nenhum. Só que vai chegar em certos fatores
do livro, que você tem que ver por que Kardec dilatou abrindo mais um outro livro. Por que ele tentou abrir nossa mente e despertar para isso? Porque essa página inteira aqui, não tem como compreender essa página sem ler e estudar profundamente. Profundamente eu estou dizendo o seguinte, estudar mesmo o livro Céu e Inferno. Kardec faz isso o tempo todo. Todo espírito que ele conversava, desencarnado, ele perguntava, como é que você está? O que você está sentindo? Com alegria ou tristeza? Revolta ou, né, paz? O que está acontecendo com você? Por que estava tão preocupado em compreender como que o espírito estava desencarnado? A gente tem que começar a pensar nisso. Por que Kardec estava tão preocupado? Porque Kardec queria compreender esse mecanismo. E ele resume esse mecanismo da vida encarnada. Ele coloca lá no Código Penal das Vidas Futuras. Eu sei que é um termo pesado. Código Penal das Vidas Futuras. Eu também não concordo, eu não gosto desse nome. Particularmente falando, né? Eu acho estranho até falar esse nome. Mas geralmente, Céu e Inferno, quando você vai ler, você está em busca de compreender a lei de justiça. E quando fala justiça na Terra, você fala de leis, especialmente Código Penal. Como penalizar a pessoa. Como penalizar consciências. Né? Aí só para encerrar aqui, desculpa pelo horário. Ele fala assim, ó. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, não a dos homens. Emmanuel foi bem feliz em falar aqui pra gente. À luz da justiça e da misericórdia de Deus, não a dos seres humanos. Né? De que é julgar um ato de alguém, uma falha de alguém. Você não ama aquele alguém, você julga do seu jeito que você quiser. Mas quando é um filho seu, quando é uma pessoa que você ama, você julga até de forma diferente. Mas se você não tem nem sequer fragmento nenhum de amor no seu coração, você daqui a pegar, eu não vou ficar alisando com o filho meu. Se ele passou por esse problema, tem que ser maltratado, tem que ser escorraçado, sofrer tudo. Tem gente que ainda pensa assim. Aí você fica assim, poxa, então ele não consegue nem sequer amar os próprios rebentos, né? E perceberemos que mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, temos constringentes obrigações, faz parte do processo disciplinatório da marcha evolutiva, e estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida. Ou não. Ele só não botou aqui o ou não. Tem muitas pessoas que vêm para a Terra e escolhem o ou não. Ele não quer aceitar, nem quer respeito, nem humildade. Não quer. Edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam. Aí é aqui que é chocante, né? Edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam. Por que ele falou isso? Porque ele basicamente falou o seguinte, ó. Estamos intimamente ligados para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida. Como? Vou explicar para vocês como que funciona. Quando vocês entenderem que vocês precisam edificar, ou seja, construir um espírito de trabalho e de compreensão. Aonde? Naqueles que nos observam. Quem que nos observam? As testemunhas da gleba. É a gleba mais próxima. É o próximo. Todo aquele lama, aquela lama de outros corações que nos cercam, que é essa gleba, aguardam isso de cada um de nós. Você só pode criar compreensão em terceiros se você compreende. Você só pode construir amor e construir espírito de trabalho se você trabalha para o outro. Quando você trabalha e ama o outro se sente constrangido a abraçar a mesma causa, ao reverso. É isso. Aqueles que nos observam e nos rodeiam. Então ele foi bem enfático nisso, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral. De novo, emancipação integral do quê? Do corpo físico? Não. Dessa condição de que só se importa consigo mesmo. Dessa condição que o tempo todo só tenta construir o destino para si mesmo. E para mais ninguém. Por vezes nem aqueles que nos cercam de forma compulsória, que são os familiares, né? Mais próximos. Vamos orar, porque falta um minutinho. É verdade. Desculpa aí. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esses ensinamentos, que possamos, Senhor,
estarmos aqui reunidos em seu nome e atentos a esses ensinamentos. Pedimos permissão para começar o estudo da noite. Eu já abri outra sala, já vou passar para vocês, tá? Tá ok. Ok. Então vamos retomar aqui, né? Nós estamos só para atualizar aqui, já gravando, né? Estamos no tomo único, né? Do livro do Esdras, módulo 5, roteiro 4. Continuando sobre o assunto do conceito de animismo, né? Então vamos lá. Estou no parágrafo certo? Vocês me ajudem aí. Tá. Então vamos lá. É importante considerar que toda comunicação mediúnica tem o seu componente anímico. Então é aqui mesmo, né? É assim. Então tá bom. Uma vez que o médium age necessariamente como um intérprete das mensagens dos espíritos, ainda que não se dê conta desse fato, né? Ou seja, o médium ele age como intérprete. Então vamos deixar claro. Se ele é um intérprete, né? Quando você vai fazer a interpretação, é como se fosse um tradutor, né? Imagina um tradutor, vai traduzir uma obra. Aliás, todo mundo que está estudando a Bíblia e pega para estudar a Bíblia, toma um susto, né? A quantidade de versões que existem. Ainda mais se você for procurar online. Você vai ficar chocado com a quantidade de versões e interpretações distintas. E é difícil você interpretar alguma coisa sem colocar um pouco da sua vivência, da sua percepção. Então, se alguém fala alma, você considera no seu linguajar o que significa alma. Você vai interpretar um certo hábito, um certo costume, você vai usar a sua interpretação daquele hábito, daquele costume, já que você não viveu aquele hábito e aquele costume, né? Então, o médium, de certa forma, executa um pouquinho isso, né? Como intérprete das mensagens dos espíritos, ainda que não se dê conta desse fato, né? Ele é um intérprete. Então vamos lá. A influência dos médiuns nas comunicações é observada, sobretudo quando transmite ideias de espíritos com os quais não guardam afinidade. Isso aqui que é o ponto mais complicado. Sobretudo quando transmitem ideias dos espíritos que não guardam afinidade. E aí ele vai falar sobre que afinidade ele está retratando, que é a fluídica, a moral e a intelectual. Nós conversamos um pouquinho sobre isso, né, da outra vez, né? Então, continuando. Podendo alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Isso aqui é importante, ó. Podendo alterar-lhes a resposta e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Então, o que ele está falando com relação a isso? Que o médium, de certa maneira, ele consegue até alterar o que o espírito vai falar. Alterar mesmo o pensamento. A ponto de assimilá-las, né? Aquela comunicabilidade, às suas próprias ideias. Como ele pensa. Não, o espírito está querendo dizer isso. Ele quer dizer isso. Entendeu? E aos seus próprios pendores. Né? Se ele tende a ter um pendor, né? A ser, por exemplo, se ele tende a um pendor a não gostar de pai e mãe, porque ele sofreu muito com pai e mãe, teve um pai e uma mãe que foi muito perverso e malvado, e vem alguém falando sobre a saudade que ele tem do pai e da mãe, ele nunca vai externalizar com os mesmos sentimentos e com a mesma parte enfática que naturalmente iria realizar se ele não tivesse essa restrição. Por isso ele está falando dos pendores aqui, entendeu? Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Ele não vai, eu vou influenciar, né? Ele vai lá e influencia aquela outra consciência. Ele não faz isso. É a resposta mesmo. Constitui-se apenas um mau intérprete. Ele interpreta mal. Imagina que alguém vai se comunicar que ele sente alegria em maltratar os outros. Poxa, você não sente alegria em maltratar os outros? Isso é um sentimento contrário à sua lógica, aos seus princípios. Você não vai dar ênfase a isso na hora da comunicação.
Você vai até filtrar. Não, peraí, ele não pode ficar tão alegre e querer ser perverso com o outro. Isso é uma forma de filtrar. Você não está deixando a comunicação ser 100% baseada nos princípios da resposta daquele espírito. Essa é a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns. Os espíritos... Aí aqui vamos ser um pouquinho mais particularistas, né? Preferência dos espíritos por certos médiuns. Porque sabe que ele vai deixar ele falar. Entendeu? Vai deixar ele conduzir o pensamento que ele quer conduzir. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Aqui eu acho que fechou bonito, né? Que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. E faz todo sentido, né? Isso já criou problemas em diversas situações, né? Você bota lá um intérprete na ONU, né? Ninguém fala aquele idioma. E o cara está fazendo uma crítica, inclusive, para a ONU. E para toda a estrutura de governança, de lógica, de apoio e de socorro. Você acha que o intérprete vai falar isso no meio da ONU? Não. Ele atenua, ele muda a palavra. Seria melhor, poderia ser... O cara foi enfático e ele tira o lado enfático, entendeu? Às vezes até altera o pensamento. Acontece isso. Já foi retratado, já foi até relatado sobre isso. Não é à toa que nesses grandes centros políticos de governança se altera até o médium, se altera até o intérprete. Você tira aquele intérprete. Porque tem outras pessoas ouvindo o que o intérprete está falando. Percebeu que ele alterou? Não quero mais fulana. Ele está manipulando a resposta. E acontece, gente. Não podemos ser inocentes que isso não aconteça, né? Não havendo entre eles simpatia, ou seja... Rogério. Sim? Rogério? Sim, pois não. Aconteceu isso quando o Divaldo, ele estava falando uma... Ai, meu Deus, como é que fala? Estava dando uma palestra, né? E eu não sei se era em francês, eu não sei qual era a língua. E o intérprete estava fazendo tudo diferente. Sim. Aí... Mas Joana percebeu. Aí ele falou, aí ele deu a palestra na língua correta mesmo, né? Exatamente. Joana percebeu, foi um ótimo exemplo que você está dando. Joana percebeu que aquele intérprete estava alterando tudo. E assim, mas ele está alterando de maldade? É leviandade? Não, às vezes não é leviandade. Mas é a forma dele perceber, entendeu? Falou aquela frase, ele, no sentimento dele, na forma dele de perceber a vida, ele retrata dessa maneira. É o que aconteceu na Bíblia. A Bíblia inteira foi assim. A Bíblia inteira. Não tem como. Quem tem acesso ao original, quem tiver acesso ao original, você vai saber que o original foi escrito como? O Velho Testamento em hebraico arcaico, né? Aquele hebraico antigo, tem até um nome desse hebraico. Não é o hebraico convencional, atual. Ainda mais... Aramaico, né? Aramaico? Não, aramaico não. Toda a Bíblia está escrita do Velho Testamento, está escrito em hebraico, mas é um hebraico antigo. Jesus falava aramaico, que é uma língua basicamente mais falada do que escrita. A maioria era analfabeta. Possivelmente Jesus também era analfabeto. Ele não sabia ler e escrever. Ele falava o aramaico. Ele só falava em aramaico. Ele não falava hebraico, ele não falava em grego, não falou nenhum outro idioma. Só falou em aramaico. Quem depois escreve em grego, né, depois todos escreveram naquele grego arcaico, também é um grego antigo. Quem tiver acesso, procure. Você vai ver que Velho Testamento, né? Velho Testamento, época de Moisés, hebraico arcaico, um hebraico antigo, tem um nome específico desse dialeto. E no grego, que é o Novo Testamento, todo o Novo Testamento está em grego. Se você pegar todo o Novo Testamento, nesse grego que está escrito, é um grego também arcaico, não é o grego atual. Se você pegar o idioma da Grécia, você não consegue ler da mesma maneira. Até os símbolos são diferentes. É bem arcaico. Então, hoje, por isso que eu não gosto quando algumas pessoas colocam assim. Vocês vão ver que eu sempre apago. É uma consideração minha, né?
alguém que escreve assim, sei que um versículo de Lucas. Aí alguém escreve assim do lado, Jesus. Não foi Jesus que falou aquilo. Quem está escrevendo é Lucas. Quem está escrevendo é Lucas. Exatamente. Ainda mais que Lucas não conviveu com Cristo. Nem sequer ele ouviu falar. Ele pegou essas impressões de outras pessoas com quem ele conviveu. É só vocês lerem lá o livro Paulo e Estevão. Lucas não conviveu com Cristo. Então, quando ele começa naqueles trabalhos, na mesma época que Paulo de Tarso, ele foi muito amigo de Paulo de Tarso, e ele buscou, Paulo que advertiu ele, você precisa voltar lá e pegar todas as passagens com Simão Pedro, com Tiago, que eles vivenciaram. Temos que registrar isso tudo. Quem advertiu Lucas a fazer isso foi Paulo. Tem que pegar essas informações. Tem muita coisa que eles falam em conversa que não está escrito em lugar nenhum, que não está nas anotações de Mateus. Gente, é a mesma dificuldade de fazer a biografia da vida de alguém. Tenta fazer a biografia da sua mãe, do seu pai, sei lá, de qualquer pessoa com quem você conviveu diariamente. Você vai se assustar, você não consegue escrever sobre essas pessoas. Tem histórias que você não lembra. E por vezes outro discípulo, puxa, lembra que aconteceu isso assim, assim, assado? Aí, é verdade, rapaz, não é que é isso mesmo? E às vezes aquele discípulo estava afastado, não estava junto. Como é que ele vai lembrar de uma história que ele não teve presenciando? Então não lembra, não tá anotada. Então, existem, por exemplo, todo mundo sabe disso, né? Se você pegar o Evangelho de Lucas, você vai tomar um susto. Porque tem várias parábolas contados do Cristo que só está no Evangelho de Lucas. Não tem nada em Mateus. E olha que Mateus foi a referência do escrita, né? Que Mateus era um coletor de impostos, ele era versado em escrever e em falar, né? Falava vários idiomas, escrevia muito bem em grego, nessa linguagem grego arcaico, falava o grego, né, desse grego arcaico, sabia outros idiomas. Jesus não, só falava o aramaico. Então o idioma que Jesus falava, a última família que existia na Terra que falava o aramaico foi na época da guerra do Iraque. Infelizmente, a invasão do Iraque, além de destruir o Iraque todo, bombardeou um vilarejo, né, e desencarnou a última família que falava o aramaico. E que era fruto, essa família, eram pessoas altamente humildes, né, não sabem ler nem escrever. Mas as pessoas de universidades que ainda estudavam essas línguas, especialmente o aramaico, porque também é uma base de estudo de diversas famílias daquela região, da história daquele vilarejo, de outros vilarejos, né, que falavam aramaico, de povo judeu, enfim. E eles são muito persistentes em querer guardar essa história, em querer guardar essa... E tem sua importância, claro. Eles não puderam mais continuar esse trabalho com essa família, porque houve esse bombardeio, e aí no bombardeio desencarnou a última família da face da terra que falava o aramaico. Foi justamente na invasão dos Estados Unidos com o Iraque. Não estou aqui apontando dedo, falta, erro, nada disso, né? Cada um responde pela forma como você age na gleba. Somos herdeiros da gleba. A gleba é a resposta de tudo, né? Então, assim, é muito difícil interpretar algo que você não viveu, né? Existiam práticas na época, quem estuda profundamente os aspectos da Bíblia toma um susto, porque você vai observar que quando chegava a certas limitações do idioma, o que acontecia na convivência? Você fazia demonstrações físicas. Demonstração física. Você descia de um cavalo e fazia um movimento. Aí a pessoa, entendi. Eu arremessar e puxar. Né? Como é que se ensina alguém a soltar cafifa? Né? Soltar pipa no ar? É difícil. Você tem que dar linha e puxar ao mesmo tempo. Não existe uma palavra para isso. Até hoje não existe uma palavra para isso. Mas se você fizer fisicamente, a pessoa sabe. É isso que tá querendo dizer, entendi. É esse movimento que eu tenho que fazer. Eu tenho que puxar dando linha, para manter a linha tensionada. Agora entendi.
Mas não existe uma palavra, um verbo. Nosso idioma ainda é muito pobre, né? Não existe um verbo que explicite isso, né? Então, mesmo hoje, o médium, se pegar alguém, sei lá, um espírito desencarnado, que está 400 anos desencarnado, e ele está com um pensamento muito prisioneiro àquela época, aqueles conceitos sociais, aqueles conceitos do idioma também daquela época, porque o idioma mudou muito, né? Mesmo o português, 400 anos mudou muito. Né? E o médium vai ser o intérprete dessa consciência desencarnada, que tem esse histórico, que tem essa vivência, que tem essas preocupações, que tem essas ações. É assim que funciona, não tem escapatória, né? Então, Jesus falava o aramaico, mas não existe nada na Bíblia escrito em aramaico. Jesus nunca escreveu uma linha de nada. Toda a Bíblia é baseada nos seus seguidores, como cada um seguiu a cada um daqui. Estou falando do Novo Testamento, né? E do Velho Testamento existem vários textos que também são controversos. Você não consegue definir o autor, até mesmo quem está estudando, o estilo de escrita. Existem certos aspectos do estilo de escrita que alguns afirmam que quem escreveu foi Moisés e que não bate, não fica muito claro. Mas enfim, não importa. Esquecendo a autoria, é importante você ver qual o valor para a nossa alma, né? Como nós podemos alterar a nossa percepção nesse sentido. Então, voltando aqui para o nosso frigir dos ovos, qual o problema nosso maior? Nós temos que ter essa compreensão. O médium sempre vai traduzir o que o desencarnado está pensando e tentando se comunicar. Com um problema, com um agravante. Qual é o agravante? O agravante é que cada um tem uma forma de viver, tem uma forma de pensar. É igual, por exemplo, alguém te contou uma história recentemente, em português, não importa. Alguém foi e te contou uma história. E de repente você é constrangido a contar essa mesma história para um outro familiar. Você não vai contar exatamente do mesmo jeito que o outro te contou. O outro te contou ruborizado, zangado, cuspindo fogo pelas ventas, ou não. E às vezes não ficou zangado, ruborizado, mas você ficou zangado com a informação. Aí quando você vai propagar a informação, você pode propagar uma informação que não tinha nada de zangação e você propaga totalmente alterado, zangado. Entendeu? É esse o problema. Esse é o problema das comunicações, né? De qualquer... Não importa se está encarnado ou desencarnado. Até de encarnado para encarnado é um problema. Então, no caso do desencarnado, além de existir a necessidade de afinidade fluídica, afinidade moral, ainda tem um problema da afinidade intelectual. Né? Com certeza existem outros aspectos aqui de afinidade que não está sendo destacado. Mas estamos colocando aqui como sendo os principais. Esses são os principais. Isso aqui deve definir os 85%. Então, não havendo entre eles simpatia, não há essa coerência, né? O espírito do médium, ou seja, o médium, é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Esse é o grande problema. E, de certa forma, já estivemos conversando sobre isso inúmeras vezes, né? Que, por vezes, o médium, ele está como um antagonista. Ele é antagônico. Olha, principalmente, eu acho um absurdo um ser humano que é pedófilo, que promove violência sexual com criança. Eu não aceito, esse tipo de gente tinha que ser desconstruído da face da terra. Cuidado com esses pensamentos. Porque às vezes quem vai se comunicar na próxima reunião é um pedófilo. E ele é altamente importante para Deus. Você que despreza. Deus acha ele importantíssimo. E ele faz parte da gleba. Ele faz parte da gleba. Então, se a gente para pensar, toda a comunicação mediúnica estende as dimensões da gleba. Enquanto que a gleba nossa do dia a dia é somente aquela lama que nos circunvizinha o corpo físico, do ponto de vista espiritual, numa comunicação mediúnica, a gleba alcança dimensões planetárias.
que às vezes quem vai se comunicar é alguém de outro país, nem sequer desse país. Você acaba propagando o pensamento em português, mas o pensamento original deles às vezes está em francês, está em alemão, está em russo, e você está propagando às vezes em português. Pode acontecer. O problema é que se nós já temos uma restrição contra outro aspecto da criação, nós somos antagonistas. Nós achamos que temos que combater. Esse é um dos grandes desvios morais nosso, né? Todas as vezes que nós vamos estudar sobre o mal, nós não entendemos que o cristão, ele combate as consequências do mal agindo no amor, em torno daquele que está propagando o mal. Então, dando um exemplo genérico, um pai de família que bate nas crianças, quem é professor sabe disso, né? Às vezes tem um pai de família que ele agride a mãe, agride as crianças, fica bêbado, quase mata todo mundo, quebra a casa toda. Ué, nossa, do ponto de vista de agir sem nenhum tipo de amor, o que você pensa? Quem é a origem do mal? Aquele pai. Ah, tudo bem, eu vou lá e vou destruir aquele pai. Você só vai destruir o corpo físico dele. Você não vai destruir o mal. E o que é mais engraçado, que a gente não percebe, aquela esposa ama aquela outra alma. Apenas ele está com um problema gravíssimo de desequilíbrio. Aquelas crianças amam aquele pai. Mas o pai não consegue amar, demonstrar o seu amor também para as crianças. E às vezes o próprio pai, quando está fora da ação da bebida e dos desvarios do pensamento desequilibrado, ama profundamente, tem até atitudes de carinho com os filhos e com a esposa. Mas quem está externo, o que ele pensa? Temos que destruir o pai. Nem a própria família aceita isso. Não aceita porque é um pensamento de quem não ama. É um pensamento de quem não está envolvido com nenhum milímetro de amor. Então, o problema nosso é que a gente não aprendeu ainda o que é o cristianismo. O cristão de verdade, o exemplo de filosofia de vida que o Cristo deixou na Terra, foi bem claro. Nós não combatemos o mal diretamente. Ou seja, aquela pessoa está agindo mal. Você combate o quê? As consequências do mal. Você vai ajudar a promover o bem na criança, na esposa, voltando a esse exemplo, né? E tentando ajudar para equilibrar psiquicamente o pai, organicamente o corpo físico do pai, e só. Ah, mas e o mal que às vezes ele promove? Não tem o que fazer. Tá vendo Deus falar que não pode? Já viu Deus pular na frente? Oh, o parede até para de girar. Não, ele deixa. Porque é importante para o aprendizado para aquele espírito e ainda mais importante para todos que estão à volta. Como é que todos que estão à volta vão aprender a perdoar se não sofrer ofensa nenhuma? Como é que todos que estão à volta vão aprender a tolerar, né? E às vezes a gente se mete e prejudica, né? Semana passada, porque eu me lembrei de Chico. Sim. Tive um aluno, ele não tem autismo, ele é estranho. Eu não tenho nem capacidade de, assim, dizer como ele é. Ele é meio autista, mas é meio TDAH, não sei o quê, tanto T. Ele chegou, Zé, falando assim, eu furei o sofá da minha mãe e minha mãe me furou. Aí quando ele levantou a blusa, ele tava com furinho. A mãe pegou o lápis e furou ele. Se você fosse meter nisso, aí vem a questão. Aí eu falei assim, mas por que você fez isso? Porque eu tava com raiva. Aí eu virei pra ele e falei assim, você tem que controlar sua raiva. Você não pode agir assim. Aí eu até passei pra direção. Mas aí, conclusão. Vamos entender a mãe. A mãe tem 3 filhos. Esse com problema. Um com autismo. Não, ela tem 4. 2 com autismo. Esse com esse problema que é tudo misturado. E um bebê. Você vai se meter nisso? O problema é que ela tá, num momento de raiva, é o que eu estava conversando com o pessoal da escola. Num momento
que ela possa surtar, ela pode até causar um dano maior, né? Mas agir como? Olha o exemplo que você deu aí. Então, mas olha só, entenda que vou dar minha opinião a respeito disso. Eu tenho uma opinião muito contrária à forma como nós nos organizamos no mundo. Eu não aceito o mundo como ele é. Você me desculpe, só para falar com relação a isso, com relação a esses aspectos psicológicos, essas classificações que fazem para criança, né? Por exemplo, faz essas classificações. Faz essa classificação para quê? Verdade. Né? Um dia, ninguém me deixa, por exemplo, fazer esse tipo de pergunta. Eu não vou para reunião de pais. Por que você está falando isso? Que a criança tem isso, né? Porque a gente fala abertamente. Quem leva essas classificações são psicólogos, psiquiatras, que levam pra gente. Não, mas você não entendeu. Isso é uma máquina de empregos que não geram resultados. É isso que eu tô querendo dizer. Qual é o resultado efetivo? Você fez essa classificação. Tá, e agora faz o quê? Essa classificação, não sei se você percebeu, mas é uma classificação para separar a sociedade. É para você falar, ó, esse aqui você não precisa investir muito não. Vamos criar uma turma especial. Eu tô falando de políticas públicas que já ocorreram no Brasil e ocorrem no mundo inteiro, tá? Como que o mundo enxerga como tem que ser o ensino. É muito mais fácil você ensinar uma turma onde todos possuem as mesmas necessidades. Eu tô falando dos grandes pedagogos, os grandes pensadores. Eu não acho que as pessoas pensam isso de maldade não, tá? Eles não pensam isso de maldade. Mas no frigir dos ovos, qual é o resultado? Aqueles que têm maior capacidade de se tornarem adultos altamente produtivos e capazes de gerar riquezas para a sociedade, vamos botar numa turma de pessoas naturais. E aqueles que altamente estariam atrasando a sociedade, vamos separar eles. Quem não ama e quem não compreende a lógica da encarnação, acha que isso é o mais certo. Eu estou zelando pela nação, eu estou zelando pelo futuro daquelas crianças e ainda mais, eu estou melhorando o condicionamento educacional para dar uma educação mais rápida e mais eficiente, mais efetiva para a maioria, que são os 95%. E os 5% que são alienado, problema mental, problema psicológico, a gente separa. Você nem precisa se esforçar muito com eles. Você vai passar dever de casa, eles não vão fazer. Então, basicamente, aonde termina a atitude da escola com relação a isso? Ela te entrega um mapa. Que essas crianças são crianças que você não precisa se esforçar muito com elas, porque é inútil. Foca nos 95%. Só me perdoe, porque é essa a minha visão. Por quê? Porque para ali. A escola não faz nada, não cria uma estrutura para melhor condicionar aquelas almas. Eles não acreditam em reencarnação. Eles não sabem que são espíritos. Por que a pessoa que está criando essas ideias não vai mergulhar em agir melhor com essas crianças? Não vai fazer isso. Não vai, mas não vai mesmo. Vai fazer o contrário. Como é que eu posso tirar esses 5% para não atrapalhar os outros 95%? Afinal de contas, eu tenho que zelar pelo progresso da nação. Sempre foi assim, isso sempre existiu. Mas vamos imaginar com quem ama. Vamos imaginar que todo mundo ama. É um amor total que existe. Você não ia nem separar as séries. Eu sei que é estranho falar isso. Você não iria separar as séries. Você ia deixar outras pessoas que têm mais experiência conviver com outros que têm menos. Ele vai falar como ele aprendeu, ele teve essa dificuldade de aprender essa tabuada. E ele vai dizer como ele percebeu melhor o pensamento para dinamizar aquela compreensão. Hoje, os grandes pedagogos do planeta estão abandonando e dizendo o seguinte: somente eu tenho a capacidade de enxergar como melhor pensar sobre o assunto. E todos os outros espíritos que reencarnam, com os seus históricos, não vão aprender de uma forma diferente. Só vão aprender do meu jeito. Eu nunca me adaptei em escola nenhuma. Nunca. Toda vez que ensinava alguma coisa, eu ia para a sala de aula, não tinha como entender do jeito que eu explicava. Eu chegava em casa e estudava do meu jeito. A professora falava que tem que ser assim. Não, eu acho que tem que ser assado. Eu escrevi de outro jeito.
Eu nunca me adaptei exatamente como a escola. Hoje basicamente eu seria classificado na escola como alguém com alguma deficiência. É isso que eu ia perguntar a você. Não, é sério. Ó, foi um inferno na minha vida. Eu odiava a escola. Porque, por exemplo, eu achava natural, e até acho hoje natural, às vezes eu fico me prendendo, me pegando, escrever da direita para a esquerda. Todo mundo escreve da esquerda para a direita. Isso é uma coisa esquisita para mim. Sempre foi. Eu não acho natural escrever. Para mim é um esforço que eu faço mental para escrever da direita, né? Imagina a folha de papel. Você escreve da direita para a esquerda. Eu escrevi em português, mas da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Eu acho estranho. Então muitas coisas que eu escrevia, o professor não conseguia ler. E eu ficava de castigo. Todas as aulas. Todos os dias. O ano inteiro. Era um inferno na minha vida. Entendeu? Mas aí a pessoa te obriga, né? E ainda tinham professores, eu era canhota. Tinham professores que queriam me obrigar a escrever com o braço direito. Então, alguns professores tiravam as carteiras de esquerda. Não tinha carteira de esquerda. Era aquelas carteirinhas que só tinha uma banda, né? Hoje em dia não, é uma mesa grande. Na minha época era uma carteirinha, só tinha mesa para direita. Para destro, né? Para quem era destro. Mas, professor, eu sou canhoto. Não. Se adapta aí, você tem que escrever com a direita. Aí eu escrevia com a esquerda. Aí brigava comigo. Tinha professor que brigava, botava de castigo. Botava mais matéria no quadro para dificultar. E assim... Ah, mas ele não sabe amar. É a parte da gleba. Você tem que conseguir amar, mesmo quem não sabe amar. É essa a dificuldade da gleba. Mas hoje em dia você fica observando que esses princípios é estranho. Porque aquela mãe que você citou, ela está recebendo o resultado das ações dela do passado. É esse o grande enigma da gleba. Ela está recebendo. Só que a escola chega e faz esse monte de diagnóstico, vira as costas e fala, beleza, te vira. Te vira. A escola não consegue lidar com esse problema. Como é que você faz ele amar mais, tolerar mais? Eu duvido que um professor fique mais 1 ou 2 horas depois da hora para ensinar um exercício mais complexo que aquela criança não conseguiu absorver. Então, por vezes, é para isso, é para você focar. Mas o objetivo espiritual que às vezes o professor está exercendo é muito superior àquilo ali. E é difícil, tá? Como que você vai resolver isso? Eu duvido que a escola fale o seguinte, não, o psicólogo, né? Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Aí ela chega e fala, olha, eu tenho que fazer comida. Você pode olhar as crianças pra mim? Opa, peraí, eu não posso assumir. Olha só, a criança veio com o dever de casa que eu não tenho tempo pra explicar. Você pode explicar pra mim? Então, é isso que eu estou tentando dizer. A maioria das estruturas funcionais da humanidade são estruturas egoístas. O ensino participa e trilha caminhos egoístas, infelizmente. Então, por exemplo, essa mãe ficou zangada, foi lá e furou o filho. Você não viu em que circunstância aconteceu, você não viu como aconteceu. Mas eu já imagino. Eu logo imaginei porque impossível você ficar normal tendo uma casa tantos problemas assim. Não, eu tô dizendo a circunstância do ponto de vista do histórico espiritual daquele espírito nessa encarnação. Sim, né? Porque às vezes essa mãe foi torturada pelos pais. E ela acha natural torturar os filhos. Funcionou comigo. Ela continua torturando. Porque ela acha tortura uma coisa importante. Ela acha que a tortura vai moldar a pessoa. Que ele vai aprender. E ele tem uma dificuldade danada de amar. Interessante. Hoje ele virou para mim e falou, eu não quero ter amigos. Aí eu converso com ele. Não, ter amigos é bom. Não é porque você um dia não teve amigos que foram maus com você que você não vai ter outros amigos bons. Aí eu converso com ele, interessante, que ele me ouve, ele fica quietinho. Ele me ouve, pelo menos. Isso aconteceu com a minha filha. Minha filha, a gente estava no judô, praticando, né, o judô, aí uma menina chegou assim na Mariana, falou e pá, deu um tapa na cara dela. Aí ela veio toda chorosa pra mim. Eu falei, tá chorando por quê? Não, aquela coleguinha me deu um tapa na minha cara. Ué, você não disse que ia aprender a amar? Você não disse que ia aprender a tolerar, aprender a perdoar? Você não quer aprender os mecanismos da caridade?
Mas pai, faz alguma coisa. Ué, eu tô fazendo. Volta lá e sorri pra ela. E você vai ter que amar aquela pessoa, mesmo sabendo que ela tem espinhos. Mas ela é uma rosa. Mas por enquanto ela só consegue exibir os espinhos. Fica tranquilo, isso vai mudar. Mas você vai ter que tolerar. Aí ela voltou, a contragosto, né? Não aceitou. Muita contragosto, voltou. E a menina passou a adorar ela. Porque é uma coisa estranha. Como assim eu maltrato você e você não me maltrata? Você tá entendendo? São espíritos que estão reencarnando nesse ciclo vicioso. Eu bato, todo mundo bate. Eu mordo, todo mundo mordo. De repente eu bato da pessoa e ela não me bate de volta. Isso não é normal. É uma coisa diferente. E o mais engraçado, teve outros treinos que eu fui sem a minha filha. E essa menina, cara, que maltratou ela, ficou grudada comigo. Queria falar comigo, sorria comigo, vinha falar comigo. Era outra, parecia ser outro espírito, parecia até bipolar a menina. É outra pessoa. Claro que tem influências espirituais, é inevitável, claro que tem. Né? Existem espíritos desencarnados que seguem a criança desde pequenininho. Eu vou fazer sua encarnação um grande deserto. Você não vai ter ninguém. Ninguém vai te amar. Ninguém vai te ajudar. Eu vejo isso também. Vai ter. E você tem que mostrar que não. Não é assim. Ninguém gosta dele porque ele fica maltratando. Eu converso com a turma para poder ter paciência com ele. Converso com ele para cativar a turma. Com certeza. É claro que hoje a organização das escolas não permite o professor ter um trabalho mais profundo com relação a isso. Mas deveria ter, porque está formando aquele espírito. Né? Claro que o objetivo ali é só o ensino, mais nada, né? Infelizmente. Mas o certo, como a escola vende a ideia, né? Vende a ideia que a convivência social é um fator de ajuda. Então você tem que ajudar na convivência social. Né? Já viu as pessoas que falam isso? Olha, esse negócio de ensino à distância, esse negócio de ensino em casa tá errado, porque a criança vai ficar sem o convívio social. E o convívio social educa. Sozinho? O convívio social não educa ninguém sozinho, não. Isso é mentira. Eu já fui de turmas de só gente perversa, gente muito ruim, que ia pra turma com faca. Já tive um colega meu que foi armado pra turma. Eu tinha, o quê? Sexta série. Eu era da sexta série. Quem estudou em escola pública sabe o que eu tô falando. Era uma violência absurda. Não tinha briga na escola, porque você tinha que pedir permissão ao primo do dono da boca mais próximo do tráfico de droga, se podia ter briga ou não. Porque ele não deixava ninguém brigar na escola sem autorização dele. Fosse você brigar sem autorização dele, pra você ver o que aconteceu com você. No dia seguinte. Então o pessoal fica falando assim, não, a convivência social na escola faz você progredir. Como? Não entendi, automático? Ou seja, você joga um monte de ratazana tudo junto, espera pra ver se vocês vão se comer ou não. Você tem que guiar essa convivência social. Você tem que mostrar, nós somos seres morais. Nós precisamos aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a tolerar. Hoje ele errou com você, amanhã você pode errar com o outro. E você vai estimar o perdão do outro, vai estimar a tolerância do outro. Mas isso tem que ser construído, tem que ser estimulado na convivência, né? Social. E às vezes o professor não tem esse tempo, porque não é dado esse tempo. Ainda tem esse problema, né? Não é dado esse tempo. Complicado. Não é fácil, não. Não tem solução trivial, né? A solução... Porque nós ainda estamos aí atrasados nesse parágrafo aí. Não, mas é importante a gente conversar sobre essas questões. Porque mesmo aquelas pessoas que estão ali convivendo são médiuns. Eles também são médiuns. E é importante, em todos os momentos, nós focarmos. Eu tenho que aprender a amar e servir. Seja na posição de professor, seja na condição de aluno, seja na condição de colega de transporte público. Eu tenho que aprender a amar e servir, eu tenho que vibrar em outra escala de vibração, em todas as situações, né? Então, não é à toa que talvez veio esse assunto, né? Assuntos paralelos nunca são à toa, né? Então... ainda mais a mediunidade está em todos os lugares, né? Tem sala de aula isso. Sim, com certeza. E eu acredito que as consequências do amor ainda são desconhecidas para todos nós.
A consequência da benevolência, a verdadeira benevolência, ela está sempre recheada de afabilidade e doçura, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu acho que isso é o grande diferencial. Sempre achei que é o grande diferencial. Difícil de exercer, mas esse é o convite, né? Vamos tentar nos mobilizar com mais benevolência, praticar mais o bem, né? Sermos encorajadores do bem, tentarmos criar circunstâncias que promovam o bem, né? É difícil, mas aos pouquinhos melhora. Faz a nossa prece aí, então. Faço sim. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Sabemos que a necessidade é enorme, desde o acamado, numa cama de hospital, sem poder mexer as pernas e os braços, sem poder mexer o tronco, ainda assim, a necessidade de pensar no bem, de desejar o bem, de estimar o bem, é importantíssima e imprescindível a nossa participação. Por isso te pedimos, Senhor, dai-nos força para estarmos sempre ligados aos seus desígnios de amor e paz, que está sempre nos convidando a amar e servir na promoção do bem em torno de toda a gleba que nos rodeia, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Essa prece, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor. E é interessante, hein, Tosé?